como é a passagem das pessoas que são muito apegadas à família. Exemplo, minha mãe faleceu repentinamente e ainda me preocupo muito como foi e como está sendo a adaptação dela no mundo espiritual. Ela era uma pessoa que não tinha apego às coisas, objetos, dinheiro, mas era sim extremamente apegada a seus filhos e netos. Como se dá esse processo para o desencarnado? Muito obrigada. Não existe uma tabela que nos permita dizer, bem, fulano que era assim ficou desse jeito, fulano que era assado ficou daquele outro jeito, porque cada pessoa tem as suas particularidades, não nos sendo possível dizer nada de assim objetivo com poucas informações. Porém, nós temos esta obra, A Luz do Consolador, que é uma obra escrita por Dona Ivânia do Amaral Pereira, que possui aqui cartas que ela escrevia para as pessoas que mandavam perguntas para elas. E neste livro, na página 142, existe uma mensagem chamada Os Segredos do Túmulo. Essa mensagem, Os Segredos do Túmulo, tem 10 parágrafos. Eu vou ler só 3 trechinhos dela. Parágrafo 7, parágrafo 8º, início e fim do parágrafo 8º. Parágrafo 7. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo que a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam a proporção que ele se dá conta da situação em que se encontra. Então, muito bem. Para aquele que tem a vida, que é um homem de bem, a desencarnação é tranquila. Parágrafo 8º. Compreende-se, pois, que o indivíduo de vida normal, eu disse normal, entre parênteses está escrito, não precisa nem mesmo ser um abnegado, normal, tem o despertar mais ou menos tranquilo na vida espiritual. E que somente os criminosos, os sensuais, os que viveram para a matéria, tarará, tarará, passam pelos penosos fenômenos acima citados, que ele fala da perturbação espiritual. Esse mesmo parágrafo, o final diz... Ernesto Bozano esclarece que o despertar do indivíduo de caráter normal, de novo, normal, no além-túmulo, é tranquilo e até feliz, porque, portanto, o abnegado, sendo superior ao normal, certamente melhor ainda terá o seu destino. Então, a gente não, se a gente tem uma vida normal, a gente não precisa se preocupar com o nosso mundo espiritual. O que é uma pessoa que tem vida normal? É a pessoa que foi aquilo que a vida pediu para ele ser. Era professora? Ela foi professora. Era mãe? Ela foi mãe. Era esposa? Ela foi a esposa. Era vizinha? Ela foi vizinha. Então, ela não se omitiu daquilo que a vida naturalmente lhe pediu. Quem cumpriu com as suas responsabilidades vai ter um despertar razoável, ou seja, desperta do lado de lá, vai para um hospital, se refaz e, em breve tempo, está em condições de estar em melhores condições espirituais para trabalhar e ajudar os seus entes queridos. Então, se a sua mãe teve uma vida que não foi uma vida tão estranha, o que se espera é que seja um indivíduo para ter um despertar sereno do lado de lá. Se ela for uma pessoa abnegada, ela vai estar melhor ainda. Mas como você diz que ela fez as coisas, mas ela era apegada aos netos, não sei dizer se isso aí cai na condição de virtude ou de defeito, porque é muito impreciso. Essas palavras são imprecisas para definir a condição dela. Mas acredito que não tenha motivo de grandes preocupações, porque ela passa pela existência sem graves notícias de desequilíbrio, que podem acontecer com muitos de nós. A gente se desequilibra,
aí sim o mundo espiritual passa a ser bem mais difícil para cada um de nós. E outra coisa, qual é a mãe que vai chegar mal no mundo espiritual porque amou demais? Isso não existe. Às vezes, o que a gente chama de apego é amor. Apego é diferente de amor. A pessoa apegada é aquela pessoa que sufoca, que às vezes é controladora, que acha que é a única que pode decidir certo, que dirige a vida das pessoas. É ter a família como uma posse sua, é o apego. Tanto que você diz, ela não tem apego às coisas materiais. Ela é desprendida. Mas o verdadeiro amor de mãe é esse amor desprendido. É a mãe que cuida, orienta, está sempre por perto se precisarem, mas não impõe, não agride, né? Não é aquela mãe que sufoca. E pelo que você falou, o que a sua mãe fez foi amar demais essa família. Esse amor ela carrega com ela, esse amor vocês guardam com vocês, e esse amor abriu as portas para que ela reencontrasse pessoas que ela também ama demais e que já estão no mundo espiritual e que a receberam muito bem.